Antes do Egito erguer suas pirâmides. Antes de Roma existir. Antes da Grécia inventar a filosofia. Havia um povo que já vivia em cidades planejadas, já escrevia em argila, já calculava matematicamente, já tinha escolas, leis e poesia. Eles inventaram a roda. Inventaram a escrita. Inventaram o calendário que você usa hoje. E a maioria das pessoas nunca ouviu o nome deles. Essa é a história completa dos Sumérios, a civilização mais antiga do mundo. Tudo começa há mais de 6.000 anos, no sul do que hoje é o Iraque. Entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, existe uma faixa de terra que os gregos mais tarde chamariam de Mesopotâmia, a terra entre os rios. O ambiente era hostil. Calor extremo, poucas chuvas, cheias imprevisíveis. Mas era exatamente essa dificuldade que forçou um salto civilizacional único. Para sobreviver, as pessoas precisaram cooperar em uma escala nunca vista antes. Precisaram construir canais de irrigação. Armazenar grãos. Organizar o trabalho coletivo. E para fazer tudo isso, precisaram inventar formas de registrar informações. A necessidade criou a civilização. Por volta de 4.500 a.C., surgem as primeiras aldeias permanentes. A maior delas cresce até se tornar algo sem precedente na história humana, uma cidade. Uruk. No auge, Uruk tinha 50.000 habitantes, quando o resto do mundo vivia em aldeias de algumas centenas de pessoas. Tinha muros, templos, ruas, mercados. Tinha uma classe especializada de administradores, artesãos, comerciantes e sacerdotes. Uruk não era apenas grande. Era uma ideia nova. A ideia de que humanos podiam viver juntos em escala massiva e criar algo maior do que qualquer indivíduo. E foi em Uruk, por volta de 3.200 a.C., que aconteceu um dos momentos mais importantes da história humana. Alguém pegou um pedaço de argila mole e usou um estilete cortado em ângulo para marcar símbolos nela. Símbolos que representavam quantidades. Mercadorias. Nomes. A escrita havia sido inventada. Os primeiros textos cuneiformes não eram poesia ou filosofia. Eram listas. Contabilidade. Quanto grão foi entregue, por quem, em que data. Burocracia. Mas em menos de 500 anos, essa mesma escrita foi usada para registrar mitos, leis, cartas, orações e a primeira história já narrada. A escrita transformou o pensamento humano para sempre. Com a escrita vieram as histórias. E a maior história que os sumérios escreveram é também a mais velha obra literária da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era rei de Uruk, talvez real, talvez lendário, provavelmente os dois. A epopeia conta sua jornada em busca da imortalidade após a morte do seu melhor amigo. No caminho, encontra um sobrevivente de um dilúvio universal que os deuses enviaram para destruir a humanidade. Esse sobrevivente recebeu ordens para construir um barco, colocar animais dentro e salvar a vida na Terra. Esse texto foi escrito 1.000 anos antes da Bíblia. 1.000 anos. Mas os sumérios não pararam na escrita. Por volta de 3.500 a.C., inventaram a roda. Não para transportar pessoas, os primeiros usos eram tornos de oleiro. Levou séculos até alguém ter a ideia de colocar rodas em um carro. Inventaram o arado de bronze para a agricultura. Criaram um sistema matemático baseado no número 60, que é por isso que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, e um círculo tem 360 graus. Você usa matemática suméria todos os dias sem saber. Desenvolveram também a astronomia precisa, catalogando estrelas e prevendo eclipses séculos antes de qualquer outro povo. A sociedade suméria era surpreendentemente complexa. No topo estavam os sacerdotes e o rei, que muitas vezes eram a mesma pessoa, o governante representava os deuses na terra. Abaixo deles, uma classe de escribas e administradores. Depois os mercadores, artesãos e agricultores livres. E na base, escravos, geralmente prisioneiros de guerra. Mas o detalhe que choca os historiadores é outro: tinham escolas formais há 4.000 anos. Chamavam de Edugba, a Casa das Tábuas.
Crianças de famílias abastadas iam à escola desde 6 anos para aprender escrita, matemática e música. Inclusive, o dever de casa mais antigo do mundo é sumério, uma tábua de argila com exercícios de multiplicação que uma criança claramente não queria fazer. Os sumérios adoravam muitos deuses, cada um responsável por uma força da natureza ou aspecto da vida. Anu era o deus do céu. Enlil controlava o vento e as tempestades. Enki era o deus da sabedoria e da água doce. Inanna, deusa do amor e da guerra, era talvez a mais venerada de todos. Os templos eram chamados de zigurates, torres escalonadas de tijolos de barro que podiam ter 7 andares, visíveis a quilômetros de distância na planície plana. O zigurate não era apenas um templo. Era o centro econômico, político e espiritual da cidade. Era onde o grão era armazenado, onde os contratos eram firmados, onde os deuses viviam, e onde o rei prestava contas a eles. Por volta de 2334 a.C., um homem de origem humilde chamado Sargão de Akkad fez algo que nunca havia sido feito: conquistou todas as cidades da Mesopotâmia e as unificou sob um único comando. O primeiro império da história humana. Sargão não destruiu a cultura suméria, ele a absorveu. Seu império usava a escrita coméria, adorava os deuses sumérios, e espalhava essa cultura por todo o mundo conhecido. Os sumérios como nação foram derrotados. Mas sua civilização continuou, transformada, dentro do Império Acadiano. Depois vieram os babilônios. Os assírios. Cada um herdando, ampliando e transmitindo o que os sumérios construíram. Houve um renascimento. Entre 2112 e 2004 a.C., a terceira dinastia de Ur trouxe os sumérios de volta ao poder. O rei Ur-Nammu construiu o maior zigurate já erguido e escreveu o código de leis mais antigo que existe, 300 anos mais velho que o famoso Código de Hammurabi. Mas em 2004 a.C., os elamitas, vindos do leste, saquearam e destruíram a cidade de Ur. Um escriba anônimo registrou o evento em um poema de lamento que sobreviveu 4.000 anos, A Cidade Chora. Os muros foram derrubados. Os templos destruídos. Os deuses fugiram. Era o fim dos sumérios como civilização independente. Os sumérios desapareceram há 4.000 anos. Mas o que eles construíram nunca foi embora. A escrita que você lê agora existe por causa deles. A hora que você checa no celular é dividida do jeito que eles dividiram. A roda que move o mundo, eles inventaram. A ideia de leis escritas, de escola, de cidade, tudo isso começou lá. E a história do dilúvio que chegou até você passou pelos sumérios milênios antes de qualquer tradução. Eles não precisaram de pirâmides monumentais para durar para sempre. O legado deles está no próprio tecido do que chamamos de civilização. Se esse vídeo abriu algo em você, compartilha. Tem muito mais história como essa esperando ser contada.